Que a paz de Cristo esteja com você. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a palavra de Deus. Hoje quero ler um trecho da palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 31 até o 35. O título diz: A ceifa e os ceifeiros. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Amém? Graças a Deus pela sua palavra. Há 2 semanas atrás, eu trouxe uma palavra aqui para vocês sobre a nossa necessidade, sobre Jesus ser aquele que sacia a nossa sede, a sede da nossa alma. Jesus é essa pessoa. Hoje eu quero falar sobre Jesus saciar também a nossa fome. E eu pergunto a você, você tem fome de quê? Essa é a pergunta que fica. Essa passagem é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. A história que precede o texto que nós lemos é a famosa história da mulher samaritana. Jesus chega ao poço e encontra aquela mulher samaritana e trava ali um diálogo com ela. E nesse diálogo, Jesus ele faz uma revelação àquela mulher. Ele revela que ele é o Messias esperado. Ele não revelou isso aos religiosos da época. Ele não revelou isso aos líderes da época, aos líderes políticos, e nem mesmo em Roma. Mas ele revela isso a uma mulher samaritana e de uma moral duvidosa. É a ela que Jesus faz a maior de todas as revelações. Mas não é da mulher que quero falar. A mulher já foi embora, já deixou o seu cântaro de água no chão e partiu para a sua cidade para anunciar as boas novas. Mas quando a mulher está saindo, os discípulos de Jesus estão chegando. E eles ficam perplexos ao ver Jesus conversando com uma mulher sozinho, ainda por cima samaritana, e eles nem desconfiam da moral da mulher, porque se desconfiassem, talvez seriam capazes de pegarem pedras para apedrejar Jesus. Eles estão perplexos, e aí eles vêm com a famosa frase: Rabi, come. Eles foram para a cidade comprar comida. Já era mais de meio-dia. Todos estavam com fome. Acredito que até Jesus estava com fome. E Jesus então lhes responde: Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Ué, será que ele tinha comida escondida e não falou para a gente? Será que alguém lhe deu algo para comer? Os discípulos começaram a se perguntar. E Jesus então responde: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Os pecadores ouvem as palavras de Deus. Têm a sede da sua alma saciada. Agora eu quero falar com gente crente, porque quem está com Jesus aqui são o seu círculo de discípulos mais próximos. São os 12, aqueles que estão com ele. Jesus ele tem algo a falar para crente, para gente que vive com ele, para gente que vai à igreja. É para essas pessoas que eu quero me transmitir, que eu quero falar hoje. Sabe por que nós, muitas vezes, não nos sentimos saciados espiritualmente? Porque estamos procurando o alimento errado, a comida errada. Porque nós não fazemos a vontade de Deus. Deus quer uma coisa e nós fazemos outra. Deus nos manda fazer algo
e nós fazemos outro, totalmente diferente daquilo que Deus determinou. É isso que acontece para nós, conosco. Nós fomos chamados para fazer a obra de Deus, mas nos preocupamos mais com o nosso próprio umbigo, nos preocupamos mais em fazer 1001 coisas e nos esquecemos de fazer a obra de Deus. O Evangelho não diz respeito a você, o Evangelho não diz respeito a mim, o Evangelho diz respeito a Jesus. E enquanto Jesus não for o centro, nós nunca seremos saciados completamente. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto nós ficamos perplexos com a vida do pecador, Jesus, ele quer, muito pelo contrário, ele quer agir, ele quer se revelar ao pecador. Ele quer transformar o pecador. E a transformação do pecador, ele depende da igreja. Não é hora de comer. Será que eles não perceberam? Será que eles não viram o que tinha acabado de acontecer? Uma pecadora arrependida, de repente, virou uma missionária. Uma missionária para fazer a vontade de Deus. A gente se preocupa com tantas coisas. A gente se preocupa em dar o dízimo. A gente se preocupa em pagar o aluguel da congregação. A gente se preocupa com que roupa que vai para a igreja no domingo à noite. A gente se preocupa com quem vai pregar no próximo culto. A gente se preocupa com a lição da escola dominical. Nos preocupamos com muitas coisas. Mas o que realmente importa é a transformação que Deus, que Jesus passa na vida da pessoa. Que ele transforma a pessoa. É essa transformação, é isso que é o mais importante. Bendito seja o nome do Senhor. A transformação do ser humano. Não cabe a nós realizar essa transformação. A nós cabe anunciar esse evangelho. Anunciar essa boa nova. A transformação ela é realizada pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que nós temos feito? Nós temos vindo com a farinha para Jesus. Minto! Nós temos vindo com a semente para Jesus. E Jesus, ele vem para nós com o bolo assado já. A gente se preocupa com muitas coisas que não deveríamos nos preocupar. E Jesus diz, o que é que vocês estão dizendo que ainda falta 4 meses para a ceifa? 4 meses ainda falta? Os caras eram bons em fazer contas. Assim como nós somos bons em dar desculpas para Jesus. Não, vamos fazer uma reunião. Não, vamos bolar um projeto. Vamos fazer uma reunião para marcar as coisas. E Jesus está dizendo, olha, preste atenção no que eu estou fazendo ao mundo. Preste atenção no que eu estou fazendo na vida das pessoas. Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Como pode ser isso? Pela fé pode ser isso. Bendito seja o nome do Senhor. Quem sabe quando os discípulos levantaram os olhos, eles viram a mulher samaritana correndo em direção à cidade. Ela estava indo para anunciar as boas novas àquela cidade. E ela foi e anunciou as boas novas. E os homens ouviram e saíram da cidade e foram ter com Jesus. E depois de ouvirem Jesus, eles convidaram Jesus para ficar com eles. É isso que o Evangelho, é isso que nós precisamos fazer quando nós fazemos a vontade de Deus, é isso que acontece. Nós despertamos nas pessoas a vontade de ouvir Jesus. Nós despertamos nas pessoas o desejo que a pessoa tem de fazer com que Jesus more com eles. É isso que o Evangelho tem que causar na vida das pessoas. É isso que a nossa vida precisa impactar a vida das pessoas. Quando nós fazemos isso, estamos fazendo a vontade de Deus. Quando nós fazemos isso, estamos realizando a obra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Essa mulher, essa ex-pecadora, é um retrato fiel de alguém que está fazendo a obra de Deus verdadeiramente.
de quem realiza a obra de Deus. Qualquer apetite nosso que não seja esse, estamos com fome da coisa errada. Qualquer apetite seu que não seja em fazer a obra de Deus, você está com fome da coisa errada. Você tem fome de quê, eu pergunto? Quando as pessoas te olham e te ouvem, elas ficam com fome de quê? Será que elas ficam com fome de Jesus? Ou elas continuam com fome dos bagulhos do mundo? Nós precisamos despertar a fome espiritual na vida das pessoas. Porque assim seremos saciados. Porque assim as pessoas se sentirão saciadas. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você abre as redes sociais das pessoas, o que é que você vê? Você vê um mundo de mentiras. Você vê um mundo de faz de contas. Você vê rostos alegres, gente feliz, mas aquela alegria, aquela felicidade é efêmera. Ela não dura muito. Eu quero te dizer que, por mais que não possa parecer, esse mundo, o mundo que nós vivemos, ele continua com fome e com sede de Deus. As pessoas, elas têm fome e elas têm sede de Deus. Pode não parecer, pode ser que ela não demonstre, mas lá no fundo, lá no seu interior, as pessoas continuam com fome e com sede de Deus. E cabe a nós, igreja, despertarmos esta fome e saciarmos essa fome com a única coisa que pode, na verdade, tapar esse desejo, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é aquele que pode saciar a fome do ser humano. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos a água viva. Nós temos o pão vivo que desceu do céu. Nós temos em nós mesmos Jesus dentro de nós, para mostrarmos às pessoas para que elas assim sejam saciadas. Mas temos que parar de nos preocupar com bagulhos. Temos que parar de nos preocupar de estarmos comendo coisa errada. Nós temos que nos preocupar em fazer a obra de Deus. Parar de julgar os outros. Parar de achar, de olhar para um pecador e dizer, olha, quão coisas terríveis fez esse pecador. Porque Jesus, ele julgou aquela mulher. Ele julgou aquela mulher porque ele era Deus e podia fazer isso. Mas antes dele julgar, ele amou. O amor de Jesus veio primeiro que o julgamento. E nós temos que ser assim também. O nosso amor pelas pessoas, eles têm que vir primeiro. Porque se nós amarmos primeiro, nós não julgaremos. Bendito seja o nome do Senhor. Porque nós não somos Deus para julgar. Não importa o que a pessoa fez. Importa sim o que Deus pode fazer por ela. O que é que Jesus pode fazer por ela? Quando Jesus entra na vida do ser humano, ele transforma o ser humano. Assim como ele transformou aquela mulher. E ele quer transformar as pessoas nesse mundo corrompido também. E vai usar quem para isso? Vai usar a igreja para fazer esse trabalho. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu pergunto, você tem fome de quê? Que você possa ter fome de fazer a vontade de Deus e cumprir a obra dele. Deus abençoe você em nome de Jesus.